Pode, né? Meus amados irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Sou o pastor Walter Bastos. Finalmente chegou o dia da nossa EBD, quinta-feira. Louvamos a Deus pela sua presença, né? Agradecemos a Deus por você se fazer presente, dando um like aí para nós, certo? Mandando uma mensagem, fazendo uma pergunta. Não dá para nós respondermos agora, mas na próxima lição, com a permissão de Deus, podemos responder algum questionamento. Nós estamos estudando a revista Filipenses, um chamado à maturidade, publicado pela editora UBPC. Estamos na lição número 12. Eu sou o pastor Walter Bastos e eu convido você para nós, juntos agora, orarmos ao Senhor e iniciarmos a nossa EBD de hoje. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, mesmo que seja virtualmente, para estudar a Tua Palavra. Senhor, nós separamos esse momento para fazer isso. A Tua Palavra diz que bem-aventurado as pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senhor, nós desejamos essa bem-aventurança. Nós pedimos que o Teu Espírito nos ilumine nesta noite, nos conceda a oportunidade, Deus, de entender esta palavra e também de praticá-la. Nós louvamos o Teu nome por essa oportunidade. Em nome de Jesus, pedimos Tua bênção. Amém. Meus amados, vamos para a lição número 12. Efeitos da imaturidade 1. Essa é uma lição longa, por isso será dividida em duas partes. Na lição 12, efeitos da imaturidade 1, tornar-se fingido. Então esse é um resultado negativo, quando não se tem maturidade espiritual. E a lição número 13, que fecha a nossa revista, vai falar dos efeitos da imaturidade 2, tornar-se carnal. Tornar-se, portanto, uma pessoa que não é o espiritual. O contrário de espiritual é carnal, criança na fé e outras coisas semelhantes. Então, nós vamos fazer aqui a leitura da nossa revista, na página 67. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Então, vamos focar em cima desse tema, dessa parte final, a falsa circuncisão, ou aquela espiritualidade aparente. Meus amados, a lição de hoje tem o objetivo de indicar que a maturidade cristã não é um opcional, antes um imperativo, para que a espiritualidade não seja substituída pela hipocrisia ou pela religiosidade, pela aparência de espiritualidade. Então, a maturidade espiritual, melhor dizendo, é necessária para que a gente sirva a Deus da forma como Ele quer ser servido. Quando a Bíblia diz lá em João 4:23 que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele está falando exatamente desse ponto, que não quer ser servido, não quer ser adorado, louvado, apenas da boca para fora, mas de verdade, né? Quando ele diz assim, adore em espírito e em verdade, ele está falando de duas maneiras. Em verdade é o contrário de em mentira. Em mentira, mesmo que em falsidade, em aparência. Então, em espírito, fala dirigido pelo Espírito, né? Então, nós precisamos nos entregar ao Espírito de Deus para que Ele nos ajude a oferecer um culto que Deus recebe. Vamos para a introdução da nossa lição, que diz assim: na Bíblia, mais concretamente no Velho Testamento, a circuncisão era uma marca do povo de Deus, algo que era um mandamento a ser praticado no 8º dia de vida de todos os meninos. Então, a criança nascia,
o menino e no 8º dia era levado ao sacerdote, apresentado ao Senhor e circuncidado. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus e nos dias de hoje, a marca do povo de Deus se encontra no coração, porque aqueles que aceitam Jesus e vivem de acordo com seus mandamentos têm coração novo e vida transformada. Então, nós temos a marca de Cristo no nosso coração. A marca exterior no corpo do homem judeu era coberta pelas roupas e não visível às pessoas, pois a mesma era uma lembrança para quem a tinha do seu compromisso com Deus e não uma declaração pública. Por isso, ter a circuncisão e não expressar publicamente o seu compromisso ou comprometimento com Deus era como se não fosse circuncidado. Paulo explica que a verdadeira circuncisão é aquela feita no coração. Ou seja, quando alguém concentra sua vida em torno da aliança que possui com Deus, então ele demonstra de fato ser circuncidado no espírito, ou ter a circuncisão espiritual. Portanto, falsa circuncisão é aquela que não indica ao circuncidado sua aliança, porque a sua vida não condiz com o que a circuncisão representa. E ter a marca no corpo, mas não possuir o comportamento modificado ou assemelhado com o de Jesus, é a mesma coisa que ter uma circuncisão de aparência. Tem um texto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que fala do discurso de Estevão, da pregação de Estevão. Ele faz uma exposição belíssima do Antigo Testamento e ele conclui aqui diante dos seus inimigos, dos seus algozes, no versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Então aqui ele acrescentou mais um. A incircuncisão deles era no coração e no ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então aqui ele está falando daquelas pessoas que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, tinham um coração endurecido, uma cerviz, que era o pescoço duro. Eles não se voltavam para ouvir para Deus, Então, Estevão está dizendo que eles eram incircuncisos de coração e de ouvidos. E por causa disso, eles resistiam ao Espírito Santo. Olha o pecado que eles cometiam contra o Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é um pecado grave. Ele está falando conosco, mesmo assim a pessoa não dá atenção. Então, meus amados, vamos estar pensando sobre isso, A falta de maturidade vai produzir religiosidade pura e simplesmente. Então, a primeira parte da nossa exposição vai falar do efeito no circuncidado. Então, vai atingir o caráter, a adoração e a imagem de Deus na vida dele. O efeito na igreja. O efeito na igreja vai ser o cumprimento da missão, a manifestação dos dons e pode ocorrer também frieza litúrgica. Depois, o efeito no mundo, escândalos, mesmice, perseguição e etc. Então, vamos para a nossa primeira parte aqui, e você que está entrando agora na nossa live, estamos fazendo uma exposição aqui da lição número 12, da página 67, cujo título é Efeitos da Imaturidade, parte 1. E, primeiro efeito, tornar-se fingido, tornar-se hipócrita. Então, quando falta a verdadeira espiritualidade, a maturidade espiritual, vai sobrar religiosidade. A pessoa circuncidada no corpo, mas que não possui uma aliança com Deus, em seu coração valoriza a superficialidade
e não busca mudanças na essência, no conteúdo, no ser. É como o tratamento paliativo dado numa ferida, que tampa a feiura e esconde o pus do machucado. Todavia, não trata do mal, apenas o encobre para que os outros não vejam. Então, ele fez aqui uma ilustração bem forte, né, para dizer, é a mesma coisa. Então, você não tira a casca, mantém a ferida doente por baixo e ela vai só aumentando e se espalhando, né? Então, seria o efeito da circuncisão apenas de aparência. A verdadeira circuncisão é aquela que afeta o caráter. Então, o caráter está se referindo ao comportamento, como nós normalmente agimos. Comportamento, alguém definiu que é a forma como você age, ou o conjunto dos seus hábitos. Então, Deus quer mudar isso daí. Então, o autor está dizendo que a verdadeira circuncisão é aquela que vai afetar o seu comportamento, a ponto de transformar o entendimento e dar à pessoa uma nova maneira de viver. É verdade. Essa maneira de viver é baseada no padrão que Jesus Cristo demonstra. Né? Hoje eu estava refletindo sobre o casamento que é feito por Deus. No Salmo 127, versículo 1, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Os construtores são todas as pessoas que se casam, todas as pessoas que querem ter um bom casamento, decidem se casar e elas se casam. A Bíblia diz que se Deus não construir esse casamento, eles vão fazer isso em vão, não vai ter duração, vai ser um casamento sem alicerce, sem segurança. Porque Jesus, quando conta a parábola dos dois fundamentos, ele diz que aquele que ouve sua palavra e pratica, constrói a sua casa. Casa pode ser o casamento, pode ser o lar, sobre a rocha. Aí quando cair a chuva, soprar os ventos, transbordar os rios, sua casa não vai cair, porque está num lugar estável, num lugar seguro. Então, praticar a palavra de Deus é esse lugar seguro. Quando Deus constrói a nossa casa, significa que nós estamos edificando o nosso lar em cima daquilo que Ele determinou para o casamento. Deixar Deus construir o nosso lar é seguir o padrão que Ele estabeleceu. Porque, meus irmãos, Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus constrói o teu lar quando você segue o padrão. O padrão é Ele mesmo. Deus é o padrão. O padrão de relacionamento interpessoal, o padrão de convivência entre as pessoas, né? Meu amado, muita gente casa pensando em ser feliz, mas você já deve ser feliz quando casar. Porque quem faz a gente feliz é o Senhor Deus, é o nosso relacionamento com Ele. E a felicidade nesse mundo não corre plenamente por causa da presença do pecado e das consequências que ele traz. E nós também não estamos destinados para a felicidade, mas para a santidade. Estamos destinados para o assemelhamento com Cristo, né? Santidade significa isso. E todo mundo quer estar próximo de uma pessoa parecida com Cristo. Sabe? Porque uma pessoa parecida com Cristo é paciente, é amorosa, é fiel, é bem-humorada, é confiável, sabe? Tudo isso aí são virtudes que atraem as pessoas, que atraem uma pessoa à outra. Então, meus queridos, é isso. Deus quer construir casamentos seguros, estáveis, baseados em cima desse ponto, né? Do ponto da essência, do padrão que Deus estabeleceu. Então, vamos lembrar aqui mais uma vez, ó. Quando uma pessoa faz uma cobertura na sua ferida, ele não está querendo tratar ela, né? Então, às vezes é necessário desnudá-la
para ver como está a situação e aplicar o remédio correto. O caráter, portanto, é a parte do nosso ser que Deus quer mudar. Tá certo? Então, a verdadeira circuncisão é aquela que vai afetar o seu caráter, que vai afetar o seu comportamento, o seu modo de ser, a ponto de transformar o entendimento e dar à pessoa uma nova maneira de viver, ou seja, a maneira de Deus. Essa nova vida é praticada por convicção do que é certo e do que é melhor. Então, quem diz o que é certo e o que é melhor para nós é Deus na sua palavra. Pessoas podem mudar temporariamente suas atitudes por conveniência, né, ou por alguma motivação passageira. Mas quem é circuncidado no coração faz isso de maneira permanente. Não tem volta. Tá certo? É isso. É uma mudança na sua mentalidade. A mentalidade, arrependimento, diz assim, ter outra mente. Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, ele não se arrependeu. Só quando acabou o dinheiro, que ele foi parar no chiqueiro, que ele percebeu a situação que ele estava antes e agora a situação que ele estava agora. Então ele caiu em si. Caindo em si, diz, voltarei para meu pai, me pedirei a ele que me aceite como empregado. Então ele teve outra mente, caiu em si. Arrependimento é isso, ter outra mente. E é a partir do arrependimento que vem a conversão, que vem a mudança no seu caráter. Ok, o efeito é na pessoa que é circuncidada no seu espírito e não apenas na carne. É a mudança do caráter. Segundo, a verdadeira circuncisão vai afetar a forma como adoramos a Deus. Adorar é o ato de render-se, entregar-se. Portanto, quem possui as marcas do seu compromisso com Cristo e estabelecidas no seu coração, entrega-se com devoção sincera e dirigida pelo Espírito Santo. Não confia nas atividades religiosas e rituais praticados para se justificar. Antes, depende e confia em Cristo e na sua graça e também no seu amor. Então, a adoração é feita da forma verdadeira. Então, por exemplo, quem dependia dos cultos presenciais para trazer seus dízimos para a igreja, não trouxe mais. Nós já passamos de 40 dias. Então, muitas pessoas podem até guardar o seu dízimo e entregar quando voltar aos cultos. Mas eu estou citando um exemplo, porque o dízimo é uma forma de nós praticarmos nossa fé, de nós praticarmos nossa espiritualidade. Então, as pessoas que amavam a Deus e serviam a Deus com os cultos presenciais, continuou fazendo mesmo sem estar presente no culto, né? E quem gostou de ser crente online, eu quero dizer uma coisa para você. O crente online tem alguns efeitos colaterais. Por exemplo, você nunca vai receber um abraço de ninguém online, né? É a mesma coisa de nada, certo? Quando você estiver doente, também não vem ninguém te dar uma visita online. Não vai valer nada, certo? Uma unção online também não vai adiantar nada, certo? Então, meu querido, a gente precisa do toque, da presença, disso daí. Então, esqueça esse negócio de online. Isso é só um quebra-galho, tá certo? E também, se você não tiver uma mudança mesmo verdadeira, você nem estará acessando essa aula de hoje. É verdade. Só quem está desejoso de aprender é que está fazendo isso. Então, o efeito da circuncisão no nosso espírito aparece na nossa forma de adorar ao Senhor. Também na nossa imagem. Como diz o autor, a verdadeira circuncisão afeta a dependência de Deus, à medida em que produz nessa nova pessoa a restauração da imagem de Deus que foi perdida. Porque dizer que todo mundo é imagem e semelhança de Deus é a mesma coisa dizer que todo mundo é filho de Deus. E talvez você concorda com isso, né? Mas a Escritura não diz isso. A Bíblia diz que são filhos de Deus aqueles que nasceram de Deus, pela fé em Jesus. Está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 12. Versículo 11 e 12 diz que ele, Jesus, veio para o que era seus, que era o povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Então, é a nossa filiação a Deus que nos permite termos a imagem de Deus restaurada. E essa imagem também está em franca restauração, não está completa ainda, tá? Não está completada. Porque tem muito crente que frequenta a igreja que ele não parece muito com Deus, não. O comportamento dele está um pouco meio assim, embaçado. Ele precisa realmente demonstrar mais compromisso com Deus, mais compromisso com a verdade, parar de ser fingido e realmente se posicionar. Porque, sabe, eu não acredito que um casal de pessoas negras tem um filho e o filho vai para casa, no dia de levar para casa é branco, do olho azul. Não vai dar alguma coisa errada, não sei. Eles querem um menino ou uma criança que seja parecido com eles. Você não acha assim? Pois é, Deus também precisa ter filhos que sejam parecidos com eles. Se eu e você somos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com o nosso Pai. Nós temos que gostar das coisas que o nosso Pai gosta. Nós temos também que odiar as coisas que o nosso Pai odeia. Nós temos que falar a linguagem dele. Nós temos que sentir como ele. Então, isso significa ter a imagem de Deus. A verdadeira circuncisão afeta a dependência, como foi falada, e produz nessa nova pessoa a restauração da imagem de Deus, que foi perdida lá no Éden. Somos restaurados em nosso interior para parecermos com Cristo e adotarmos a postura de filhos de Deus. O primeiro reflexo da circuncisão no coração é a maneira como a pessoa que possui essa marca de compromisso com Deus é afetada no seu interior. Quando desfrutamos da experiência do novo nascimento e abrimos espaço para o agir de Deus pelo Espírito Santo em nosso modo de viver, então passamos a entender e a viver a vida sob outro prisma, diferente daquele que norteia a existência das pessoas não circuncidadas no coração. Bem, quando fala desse outro modo de viver, eu tenho que ler para vocês aqui na carta que Paulo escreveu para a igreja de Gálatas. Olha que coisa, ele escreve para os crentes que moravam na Galácia. No capítulo 5, verso 16 em diante, vamos pegar no verso 13. Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para ocasião à carne, para dar ocasião à natureza pecaminosa. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha o que Paulo está dizendo, vocês estão se mordendo, vocês estão se espancando um ao outro. Como que vocês estão amando um ao outro? Olha, que havia um problema sério entre eles lá. Aí ele fala no verso 16 em diante o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar é a mesma coisa que viver. Espírito, aqui está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. É como se ele falasse, gente, se conduza pela direção do Espírito Santo e não cumpra os desejos, as inclinações da vossa natureza pecaminosa. Aí ele fala, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o que Paulo está dizendo? Dentro de nós tem um inimigo chamado natureza pecaminosa. E essa natureza gosta muito de se disfarçar de religiosa, sabe? Mas ela não engana o Espírito Santo de Deus, não. Então ele está dizendo, o Espírito de Deus precisa dirigir a tua vida, porque ele é o teu aliado na luta contra a carne. Você precisa se entregar ao controle dele, porque a carne quer afastar você de Deus. Aí ele continua, mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aqui é a lei do pecado. Olha o verso 19.
Porque a lei do pecado age sobre as pessoas que não nasceram de novo. Jesus disse, aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Está em João 8,34. Uma vez que você não nasceu de novo, o pecado domina você. Então você não tem como não pecar. Vai pecar irresistivelmente. Mas se você nascer de novo, então aí ele vai quebrar os grilhões do pecado que prende você ao diabo. E aí você está livre. Não vai mais pecar como escravo. Tá certo? Ou seja, irresistivelmente. Então, por isso que ele disse, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei do pecado. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, comportamento lascivo. Comportamento lascivo seria aquele comportamento impróprio, inadequado no aspecto sexual. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, Paulo diz, está fora. Se você diz que é crente, mas tem um comportamento baseado nessas coisas, está perdido. Não pode herdar o reino de Deus. Mas agora o que acontece quando você realmente é circuncidado no teu espírito? Diz assim, mas o fruto do Espírito está, olha que interessante, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, não existe lei para dizer, você está amando muito, vai parar de amar. Vai ser preso, está amando demais, que coisa é essa? Ama pouco. Está alegre? Está muito alegre, fica um pouco triste. Não, você tem que ter um pouco de ódio aí no seu coração. A alegria demais vai ser preso. Não existe lei para as coisas boas, é só para as coisas ruins, tá? Então, uma pessoa que odeia, uma pessoa que vai acabar sendo preso, porque ele vai fazer coisas que vai prejudicar os outros. Então, meus amados, ser dirigido pelo Espírito é produzir essas coisas boas, como nós falamos aqui. E essas coisas boas aqui faz parte das pessoas cuja imagem se assemelha a Cristo. Como eu disse, Jesus é manso, Jesus tem temperança, tem controle próprio, e ele vai concedendo para nós esse comportamento à medida que a gente se deixa dirigir pelo seu Espírito. Então, esse é o efeito espiritual correto na vida de quem tem o seu coração circuncidado. Vamos para a segunda parte que fala aqui, o efeito na igreja. A falsa circuncisão nos crentes antigos é um motivo de tropeço para aqueles que estão num processo de início da carreira cristã, pois dá uma referência negativa para os que precisam de espelhos onde possam se ver quando crescerem espiritualmente. Precisam de um modelo para seguir. Então, o apóstolo está falando aqui que os crentes mais antigos que vivem de aparência são um modelo ruim para os que estão chegando agora. Ainda essa postura negativa dos hipócritas faz desalento para os que possuem as marcas da circuncisão de coração, porque aumenta a desconfiança dos novos convertidos, que têm dificuldades para separar no campo da identificação quem é trigo e quem é joio. Olha que coisa. Um crente novo na fé não consegue diferenciar, coloca tudo dentro do mesmo balaio, certo? E a Bíblia diz que existem pessoas que frequentam a igreja que são joio. E Jesus disse que o joio tem que crescer junto com o trigo, porque quem vai separar o joio do trigo é ele. O joio vai para o fogo e o trigo para o celeiro, para o céu. Mas às vezes uma pessoa nova na fé não consegue fazer essa diferenciação. Então, o efeito que isso causa na igreja é ruim. Uma pessoa que vive de aparência, uma pessoa que tem uma espiritualidade fingida. Isso é uma coisa muito negativa. Sabe, aqui no livro de 2 Timóteo, quero ler para vocês, no capítulo 3. 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, eu quero
aproveitar para você procurar na sua Bíblia aí, enquanto eu tomo uma aguinha, né? O seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos perigosos, é o original. Aí, do versículo 2 até o 5, ele fala de 19 comportamentos que vão marcar a vida das pessoas nos últimos tempos. Pode observar que nós estamos vivendo esse tempo agora. É exatamente agora, sabe? Mas olha o versículo 5 que ele fala do último comportamento. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Então, Paulo está dizendo, de todos esses comportamentos, o último é o pior de todos. É aquela pessoa que aparenta ter espiritualidade, mas nos bastidores nega. No comportamento familiar, no comportamento com os credores, com os seus pares, sabe, com seus superiores, tem um comportamento nada piedoso, porque o texto diz, negando-lhe, entretanto, o poder. Ele tem forma de piedade, tem aquela linguagem de piedade, tem aquele clichê evangélico, fala aquelas palavras chaves, mas na prática é só uma live, viu? Ele está falando só para as câmeras, né? Ele não está falando a verdade, ele não tem essa piedade que ele apresenta através da sua fala. Então, o que Paulo diz para fazermos com essas pessoas? Foge também destes. Foge dessa pessoa que aparenta uma coisa, mas nega na prática, não demonstra na prática. Mas no verso 10 ele diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, meu propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Então, o que ele está dizendo? Procure aquelas pessoas que você consegue perceber que elas têm o mesmo discurso, o mesmo comportamento. Que elas combinam o discurso, elas vivem o que pregam e pregam o que vivem. Então, elas são modelos para você seguir. Vamos continuar. O efeito na igreja, missão. Prejudica a missão interna e a missão externa da igreja quando você vive de aparência. À medida que diminui a ação discipuladora e missionária que a igreja possui. Os crentes imaturos que se tornam fingidos têm a aparência de discípulos, mas não são imitadores de Cristo, bem como não promovem o crescimento da igreja por meio da evangelização. Então, não cumpre a sua missão, não é? Porque, na verdade, ele vai à igreja e cumpre um ritual, eventualmente, mas ele não tem compromisso nenhum com os valores, com a missão da igreja, e por isso, se depender dele, a igreja vai fechar as portas, tá certo? Porque ele só vive de aparência. Dons. Quando um crente não experimenta a verdadeira circuncisão, a circuncisão do seu coração, a marca de Cristo no seu coração, deixa de contribuir na maturidade dos outros cristãos, pois são os crentes circuncisos de coração que exercem seus dons para promover o bem-estar e desenvolvimento espiritual dos seus irmãos. Lembremos que todos os crentes têm dons, e são esses dons que promovem o desenvolvimento espiritual. Mas nos fingidos, os dons ficam adormecidos e não cumprem sua filiação. Ou melhor, não cumprem sua função. E essa questão da função, gente, é bem interessante. Aqui em Efésios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A cooperação de cada parte. Que coisa interessante ele colocou aqui, não?
Bem, isso ele fala também no versículo 12, com outras palavras. Ele diz assim, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Bom, o versículo 11 fala que Deus constituiu 5 grandes ministérios na igreja. E a existência desses ministérios na igreja tem esse objetivo, o aperfeiçoamento dos santos, o discipulado. Quando cada um de nós formos aperfeiçoados, então desempenharemos o nosso serviço. E quando desempenharmos o nosso serviço, haverá crescimento do corpo de Cristo. Então, cada um de nós temos uma função a cumprir no corpo de Cristo, como Paulo fala aqui no versículo 12 de Efésios 4 e também no versículo 16. Por isso, meus amados irmãos, a verdadeira maturidade permite que a gente ajude na construção da vida espiritual dos outros. Frieza litúrgica. Olha outra consequência. As reuniões para culto e celebração, que deveriam exercer forte influência nos visitantes, devido às expressões de devoção dos crentes, principalmente na hora do louvor, da adoração, e também na palavra, né? Que estão no caminho da maturidade espiritual, tornam-se encontros enfadonhos, quando boa parcela desses crentes aprendem apenas a cantar e orar sem entusiasmo, sem ardor. Tudo passa a ser feito mecanicamente e destituído de vida. Isso é uma coisa muito ruim, sabe? Mas se a gente não tiver cuidado, acontece. Tem um vídeo que você pode ver bem curtinho no YouTube, que é um filmezinho do Mr. Bean. O Mr. Bean na igreja. É muito engraçado, para não dizer trágico. E ali ele tá fazendo uma crítica da igreja evangélica inglesa. Primeiro que ele chega no estacionamento, não tem lugar para pôr o carrinho dele. Aí ele tem que empurrar o carro dos outros com o carro dele. Depois ele entra na igreja, aí a igreja está quase vazia, só tem velhinhos. Depois, quando chega a hora do louvor, os velhinhos não mostram o inário para ele poder cantar junto, fica escondendo dele. E ele fica esticando o olho para poder cantar, não consegue cantar. Depois, a pregação do pastor, que ninguém entende nada que o pastor está falando, e há aqueles espaços, aquelas pausas horrorosas que ele começa a cochilar assim, ó. Então, o que a gente percebe? A visão que uma pessoa não crente tem de muitas igrejas evangélicas por aí. Falta vitalidade, falta vigor, falta aquele fervor, sabe? Que as pessoas falam assim, quando tem isso no culto, que maravilha de culto, olha, que emoção, que coisa boa, não vejo a hora de vir para o próximo. Pois é, essa falta de espiritualidade verdadeira produz um culto cheio de rituais e de frieza. Sempre teremos na igreja local pessoas que amadurecem, outros que apenas envelhecem e crentes velhos que praticam desserviço ao evangelho. No momento em que deixam de contribuir na missão da igreja e tornam-se impedimento para o desenvolvimento daquilo que a igreja se propõe a fazer. Então, meus amados, nós vimos o efeito na igreja quando não existe verdadeira espiritualidade. Que coisa séria. E por último, o efeito no mundo, né? Porque Jesus disse assim, ó, vós sois o sal da terra. E se o sal não tem mais sabor, né? Se ele não tem mais aquela substância que é o sódio, né? Que ele não dá mais sabor, não tempera mais, então ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Então eu e você precisamos ser o tempero do mundo. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Os crentes que praticam a falsa circuncisão passam ao mundo uma mensagem negativa sobre o poder e a eficácia do evangelho. As pessoas que de fora julgam
que o Evangelho não pode produzir mudanças significativas na vida das pessoas, porque não enxergam mudanças naqueles que se identificam como cristãos e mantêm o mesmo estilo de vida secular que os outros. Então, gente, não é a nossa diferença exterior que atrai as pessoas do mundo para Deus. É a nossa diferença interior. A nossa diferença interior aparece no exterior através de um espírito tranquilo, manso, através do serviço, através da alegria, da caridade, do amor, sabe? É isso. Então, olha os escândalos. Existem pessoas que estão frustradas porque quando buscaram uma proximidade da igreja para atenuar seus problemas existenciais e suas inquietações da alma, encontraram pessoas antigas na igreja que continuam tendo os mesmos anseios e medos que elas possuem. Os incircuncisos de coração promovem descrédito à igreja e ao poder transformador de Cristo. Olha que coisa, porque como não há uma obra efetiva na vida dessa pessoa, da parte de Deus, não há também uma mudança efetiva. Ela não tem nada para mostrar para os outros. Ela é igual uma pessoa perdida. Então, o que ocorre? Ela tem um comportamento que, vez por outra, tem escândalos, não é verdade? Todo mundo vê a pessoa se comportando na sua casa, os palavrões que ela diz, os xingamentos, as pessoas que ela não paga, as sujeiras que ela faz na frente da casa dos outros, e um monte de coisas, sabe, que mostra não haver mudança. Mesmice. Diante da decepção que o mundo tem com a igreja, por causa daqueles que nela estão há muito tempo, mas caminharam para o fingimento, ao invés da mudança de vida autêntica, as pessoas do mundo conceituam a igreja como estando no mesmo patamar de importância que uma ONG ou qualquer outra instituição social que exista no mundo. Olha só, não há mudança, não há diferença nenhuma. Os incircuncisos de coração promovem o nivelamento por baixo daquela que é uma rocha em comparação a outras instituições que são pedregulhos. Olha só. Então, nós estamos sobre Cristo. Cristo é a rocha. Cristo é o lugar estável. Então, quando uma pessoa que frequenta a igreja durante certo tempo, mas nada mudou, nada aconteceu, então provavelmente essa pessoa ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. Perseguição. Quando os crentes não crescem espiritualmente e, ao invés disso, tornam-se hipócritas, causam ojeriza ao mundo. O mundo vai evitar essas pessoas. O mundo que é marcado pela hipocrisia, porque isso é uma coisa normal no mundo, não gosta da hipocrisia dos crentes imaturos. É difícil de entender, mas é assim que funciona. Na verdade, à luz da palavra, as pessoas que estão no mundo jazem debaixo do poder maligno. Isso está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 19, 18, por ali. Então, são escravas da hipocrisia e não gostam dessas correntes. Quando esperam na igreja o poder libertador e não encontram, geram em si ódio repulsivo. Olha que coisa. A igreja é em si a solução para cada indivíduo e para o mundo. Todavia, quando uma parte dos cristãos fingem ser o que não são e o faz apenas aprendendo a praticar rituais destituídos de fervor e convicção, tanto os indivíduos que fazem assim quanto os que assistem quem faz ficam frustrados e julgam que na igreja não encontrarão o que precisam.
Então, meus amados irmãos, olha a responsabilidade, né? Que nós, como crentes, devemos demonstrar e assumir a responsabilidade de verdadeiros cristãos. Porque você é verdadeiro cristão não é falando simplesmente, mas é se comportando. Então, a imaturidade vai produzir fingimento. Por isso que a maturidade não é opcional. Para quem nasceu de novo, a maturidade é o caminho, é o único caminho, o caminho do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Concluindo, nada pode anular a igreja, sua missão e sua eficácia, assim como os planos de Deus não podem ser impedidos. Todavia, tanto a missão da igreja quanto os planos de Deus podem ser adiados, bem como pessoas serem alijadas dos benefícios dos planos divinos e do resultado da missão, quando este não é bem cumprido pela igreja. Vejamos o exemplo de Israel, que poderia ter encontrado na terra prometida, poderia ter entrado, né, na terra prometida 15 dias após ter saído do Egito. Todavia, pelo comportamento imaturo do povo, peregrinou por 40 anos no deserto. Quantos morreram sem ver a promessa cumprida? Quantos deixaram de receber os benefícios de Canaã por causa da rebeldia dos imaturos? Até Moisés sofreu dano e não entrou na terra prometida. Então isso é sério. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles gastaram 2 anos para chegar na divisa da terra, porque a viagem foi lenta, no passo do gado, diz a Bíblia. Também por causa das crianças e dos velhos. Então eles caminharam e eles paravam, acampavam, durou 2 anos, mas poderia ter durado, como disse o pastor, 2 semanas. Sabe, quando eu e minha esposa fomos para Israel pela 3ª vez, nós fomos via o Egito e fizemos essa viagem que os israelitas fizeram. E gastamos apenas 9 horas, que nós fomos parando assim mesmo. Nós fizemos de ônibus. E se não fosse para parar, eu acho que não gastaríamos nem 6 horas, nem 5 horas, talvez. Foi uma viagem muito boa, uma viagem belíssima, do Cairo até a cidade de Eilat, que fica a primeira cidade no sul de Israel. Nós fomos de ônibus. Muito bonita a viagem. Fomos parando nos lugares históricos, que Israel parou também quando fez a viagem. Mas que interessante, né? Quem nasceu no Egito e foi para a Terra Prometida não entrou na Terra Prometida. Por que não? Porque eles tiveram que voltar para o deserto, né? Eles não entraram porque eles não amadureceram. Apesar de verem 10 grandes sinais que Deus fez no Egito, apesar de ver a mão de Deus sobre eles durante o dia numa nuvem e durante a noite numa coluna de fogo, apesar de ver Deus abrindo uma fonte na rocha, que a água jorrou da rocha, de mandar o maná todas as manhãs, apesar de Deus fazer muitas coisas, segurar o sol, né? Porque houve uma luta contra os amalequitas e o povo de Israel venceu os amalequitas porque Deus fez o sol ficar estacionado, ou o sol ou a terra, não sabemos, mas a Bíblia diz que o sol parou. E eles conseguiram vencer. Sabe, eles viram muitos sinais, mesmo assim não foi suficiente. Então, quem nasceu no Egito, mas não foram ensinados, não foram discipulados, ou não tiveram a mudança de mente, morreu no deserto. Quem nasceu no deserto, entrou na terra prometida. Quem nasceu na terra prometida, não conhecia Deus. Olha que bagunça. Porque depois que morreu Josué, que foi o sucessor de Moisés, e aqueles que eram do tempo de Josué, aquele povo não conhecia Deus e começou então a praticar a idolatria. Que coisa terrível, que confusão, não é verdade? Sabe o que quer dizer isso? O discipulado faz a diferença, porque aqueles que nasceram no deserto, mas foram discipulados, foram ensinados e praticaram a palavra, então eles entraram na terra prometida com a bênção de Deus.
Aqueles que nasceram no Egito não entrou na terra prometida porque não deixou o Egito para lá. Trouxe o Egito com eles. É o mundo, né? Então, gente, vamos pensar sobre isso. Quantos morreram sem ver a terra prometida? Por causa de 10 pessoas. Aqueles incircuncisos de coração, que duvidaram de Deus o tempo todo, que semeou incredulidade no coração do povo. Então, meus irmãos, a maturidade espiritual é o desenvolvimento da nossa vida espiritual. É o processo de santificação. Na semana que vem estaremos falando aqui a última lição, número 13, efeitos da imaturidade, parte 2. Se torna uma pessoa carnal. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus a sua misericórdia, a sua graça, para que nós sejamos pessoas espirituais e não pessoas fingidas e não pessoas que têm uma religiosidade de aparência. Vamos orar. Senhor Deus, nós estudamos na lição de hoje que a maturidade não é opcional para o crente que nasceu de novo, para o crente que vai morar no céu, para o crente que vai para Canaã celestial. Senhor, a imaturidade, ó Deus, não é o nosso alvo. Nos ajude a amadurecer, nos ajude a sermos transformados, a termos um comportamento semelhante ao de Cristo. Espírito Santo, vem dirigir nossas vidas, vem controlar nossos temperamentos, vem controlar nossos sentimentos, vem controlar nosso raciocínio. Espírito Santo, vem renovar nossa mente pela Tua Palavra. Ó Senhor, Tua Palavra diz, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Senhor Deus, eu oro não apenas por mim, pela minha esposa, mas também, Senhor Deus, pelos nossos filhos e também pela Tua igreja, para que nós possamos amadurecer, Senhor, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, vejo vocês e não esqueça de dar a sua curtida, o seu comentário e, se possível, compartilha com outras pessoas e eu espero vocês na próxima semana. A boa notícia que nós recebemos do nosso pastor é que nós vamos poder congregar agora no próximo domingo. Graças ao bom Deus, nós vamos poder congregar agora no próximo domingo, dia 10 de maio, com alguma restrição, né? As pessoas que têm doenças pré-existentes, como é que fala? Pessoas que têm restrições, né? Pessoas mais velhas, ou pessoas que têm alguma restrição, são do grupo de risco, esses não devem ir para o culto domingo agora, tá certo? E aí vai ser feito 2 cultos, o culto de manhã e o culto da noite. Mesmo assim, haverá uma separação e somente pessoas da mesma família vão poder sentar juntos. Depois disso aí é feito lá na hora, vai ter o álcool em gel, vai ter que levar a sua máscara também. Só os cantores, os pregadores que vão ficar sem a máscara na hora que fazer o serviço, tá certo? Então, espero você domingo na igreja, estaremos lá se Deus permitir. Deus abençoe a todos e até a próxima em nome de Jesus. Amém, Jesus.